Há dias em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer voz. O coração desperta antes do corpo, pesado, inquieto, cheio de pensamentos que não cessam. O sol ainda nem nasceu e já há um turbilhão dentro da mente. É o peso do amanhã, das contas, das decisões, das dores que insistem em voltar. É o medo disfarçado de responsabilidade, o controle travestido de fé. Você ora, mas sente que suas palavras caem no vazio. E quando o mundo lá fora começa a se mover, por dentro parece que tudo está parado. Mas há um convite de Deus nesta manhã, um convite ao descanso. Ele não pede que você entenda tudo, nem que resolva o que foge das suas mãos. Ele apenas diz: entregue. Não com a boca, mas com o coração. Entregue o que te pesa, o que te prende, o que você tenta esconder até de si mesmo. Entregar é um ato de fé, e fé é confiar mesmo quando a razão grita que é impossível. Quantas vezes você tentou segurar o controle por medo de perder o rumo? Quantas vezes acreditou que, se parasse de lutar, tudo desabaria? A verdade é que há lutas que só cessam quando o guerreiro abaixa a espada diante de Deus. E esse momento, que parece rendição, é o início da vitória. O Senhor conhece cada detalhe que você tenta esconder sob um sorriso cansado. Ele sabe das noites em que o travesseiro guardou lágrimas silenciosas e do esforço diário de parecer forte. Mas hoje, Ele quer algo diferente. Ele quer que você permita que o amor dele seja o descanso que você busca em tantas coisas. A entrega não é desistência, é confiança. É admitir que há um Deus que sabe o caminho, mesmo quando seus olhos só veem neblina. É parar de lutar contra o tempo e começar a caminhar na eternidade da promessa. Quando você entrega, o peso cai, o peito respira, a alma encontra abrigo, e nesse abrigo o coração volta a ouvir a voz suave que diz: eu cuido de você. Deus não está distante. Ele está nesse instante observando seu coração inquieto, esperando apenas um gesto, o gesto da entrega. Porque a fé não se prova no controle, mas na confiança. O descanso não vem da resposta imediata, mas da certeza de que mesmo em silêncio Deus age. E quando você entende isso, a ansiedade começa a perder força, o medo perde espaço, e a paz começa a nascer. Hoje, talvez o que Deus mais queira te ensinar é que a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em deixar que Ele carregue o que você não precisa mais carregar. Entregar é libertar, é dizer: Senhor, o que é demais para mim é simples para Ti. É abandonar o peso e caminhar leve. Então, enquanto o dia começa, permita-se respirar fundo e reconhecer que você não está só. O Deus que te deu a vida também sustentará cada passo. E se o coração insistir em se preocupar, lembre-se, aquele que sustenta o universo não vai deixar cair quem decide confiar. Há um momento em que o controle deixa de ser segurança e se torna prisão. É quando a mente não para de calcular, prever e tentar ajustar tudo ao próprio ritmo. A ansiedade nasce nesse terreno fértil, onde o medo do que pode dar errado cresce mais rápido do que a fé no que Deus pode fazer. A alma começa a viver cansada, mesmo antes do corpo se mover. E o coração, que deveria ser morada da paz, se transforma em um campo de batalha, entre o que se sente e o que se acredita. Você já percebeu como o medo tenta te convencer de que, se você não fizer algo, tudo vai desmoronar? Ele te empurra a agir sem descanso, a resolver o que nem está no seu alcance. É um ciclo que se repete: preocupação, tentativas frustradas, culpa, esgotamento e, novamente, preocupação. O ser humano se acostuma a viver nesse ritmo, acreditando que o controle é uma forma de proteção. Mas, na verdade, ele é o peso que mais impede o coração de confiar. O controle é um disfarce da insegurança, é o desejo de ser o autor de algo que só Deus pode escrever. É querer definir o tempo de algo que só Ele entende. E quando essa ilusão cai, vem o cansaço. Um cansaço que não se resolve com sono, porque é da alma, não do corpo. É o cansaço de carregar o que não foi feito para ser carregado sozinho. É o cansaço de tentar antecipar o que Deus quer
que você apenas viva no tempo certo. Há algo que Deus quer te ensinar hoje. O descanso não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles. Quando o coração está cheio de preocupação, a mente começa a perder a clareza. A pessoa ora, mas a oração parece não atravessar o teto. Ela lê a palavra, mas as promessas soam distantes. Isso acontece porque a preocupação rouba a energia da fé. É como tentar escutar uma voz suave no meio de uma tempestade. A fé fala baixo, mas o medo grita. E nesse grito, muitos se perdem. Começam a achar que Deus está demorando, que não ouve, que se esqueceu. Mas Deus não se esquece. Ele apenas trabalha em silêncio para te ensinar a descansar. É no tempo de espera que ele revela se a sua fé está no resultado ou na presença. Quando você confia mesmo sem entender, o controle perde o poder. E quando o controle perde o poder, a paz encontra espaço para entrar. Jesus sabia disso quando disse: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Ele sabia o quanto a ansiedade destrói a fé, porque enquanto a fé olha para Deus, a ansiedade olha para o problema. A fé diz: "Vai dar certo porque Ele prometeu." A ansiedade responde: "E se não der?" É essa conversa interna que cansa. É esse diálogo entre a confiança e o medo que tira a força da alma. Mas Deus não te chamou para viver cansado. Ele te chamou para viver confiante. Confiar não é desistir, é trocar o controle pelo descanso. É entender que o resultado não depende do seu esforço, mas da fidelidade dele. É escolher crer que o mesmo Deus que te sustentou até aqui também vai te conduzir pelo que vem depois. Talvez você tenha se acostumado a resolver tudo sozinho. Talvez tenha aprendido a acreditar que descansar é sinal de fraqueza. Mas o reino de Deus funciona de modo diferente. No reino, o descanso é um ato de fé. Quando você descansa, está dizendo: "Eu sei que Deus está cuidando, mesmo que eu não veja." É uma decisão diária, abrir mão da ansiedade e abraçar a confiança. E se hoje você sente que o controle virou cansaço, é porque Deus está te chamando para descansar. Ele não quer que você apenas pare. Ele quer que você confie. Quer que você entenda que cada vez que tenta controlar, você limita o agir dele. Mas quando você entrega, você abre espaço para o milagre. O coração que descansa em Deus é aquele que já entendeu que não precisa saber o final da história para confiar em quem escreveu cada página. Deus não te pede para entender tudo, apenas para caminhar com Ele. E quando você caminha com Deus, até o cansaço ganha propósito. Porque até o peso que te faz parar pode ser o jeito dele te ensinar a confiar novamente. Há histórias na Bíblia que falam ao coração de maneira silenciosa, mas profunda. A história de Ana é uma delas. Ela não enfrentou exércitos, não venceu gigantes, nem abriu mares. Sua batalha foi interior, travada nas lágrimas, na espera e na dor de uma alma cansada. Ana carregava um fardo que muitos conhecem, o peso daquilo que não se pode mudar. Ela queria um filho, e por anos esse sonho parecia impossível. Mas o que mais a feriu não foi apenas a ausência do milagre, foi o silêncio de Deus. Um silêncio que testava sua fé e revelava o quanto ela estava disposta a confiar. Imagine Ana indo ao templo ano após ano, orando, pedindo, chorando e voltando para casa com o mesmo vazio. Quantas vezes ela deve ter pensado em desistir? Quantas vezes deve ter questionado: será que Deus me esqueceu? A dor dela não era apenas física, era emocional e espiritual. Era o tipo de dor que faz a alma gritar por dentro enquanto o corpo tenta manter as aparências. E mesmo assim, Ana continuava. Mas há um momento em sua história que muda tudo. Um dia ela entra no templo e não ora mais da mesma forma. Ela não discursa, não repete as palavras de sempre, não tenta convencer Deus. Ela apenas se derrama. A Bíblia diz que seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Era uma oração sem forma, feita mais de lágrimas do que de palavras. Naquele instante, Ana deixou de tentar controlar o resultado. Ela não apenas pediu, ela entregou. E é nesse ponto que a história se transforma.
Porque Deus não respondeu à insistência dela, respondeu à entrega. Foi quando Ana parou de tentar entender e começou a descansar que o milagre começou a se formar. Antes que o ventre fosse aberto, o coração já havia sido curado. O que acontece ali é mais do que um pedido atendido. É uma alma que encontra descanso. Ana aprendeu que entrega verdadeira não é dizer, Senhor, faz como eu quero, mas, Senhor, faz como quiseres, e enquanto isso, me ensina a confiar. Essa é a diferença entre a oração da ansiedade e a oração da fé. Uma tenta convencer Deus, a outra se rende a Ele. E quando ela levantou do altar, algo dentro dela havia mudado. O rosto que antes refletia tristeza, agora trazia paz. Não porque o milagre já tinha acontecido, mas porque ela finalmente tinha deixado o peso nas mãos certas. A Bíblia diz que ela voltou para casa e o seu semblante já não era mais triste. Isso significa que a fé dela começou antes da resposta. Ana nos ensina que o descanso não vem depois da bênção, vem quando o coração aprende a entregar. Deus não estava distante, ele apenas esperava o momento em que ela deixaria de lutar sozinha para permitir que ele lutasse por ela. E é exatamente assim conosco. Às vezes, Deus não muda a circunstância até que o coração mude a forma de orar. Ele espera o dia em que, em vez de repetir palavras, nós apenas nos rendemos. O milagre de Ana começou quando ela disse, sem palavras, eu confio. E esse mesmo convite é feito a você hoje. Talvez não seja um filho o que você espera, mas há algo que você tem segurado com força, tentando resolver do seu jeito. Há uma dor que você tenta entender, um silêncio que parece castigo, uma oração que parece não passar do teto. Mas Deus está vendo, e Ele não se move pela pressa, mas pela entrega. Quando Ana soltou, Deus agiu. Quando ela parou de tentar explicar, Deus começou a escrever. E no tempo dele, o ventre se abriu. A promessa nasceu e a dor deu lugar à gratidão. A entrega sempre vem antes da resposta. Ana aprendeu isso no altar. E você pode aprender hoje, onde estiver. Porque o mesmo Deus que ouviu o sussurro de uma mulher ferida, ainda ouve o coração que escolhe confiar. Falar sobre entrega é fácil. O difícil é viver a entrega quando tudo dentro de nós grita por controle. A mente quer entender, o coração quer resolver, e a fé muitas vezes parece pequena diante da incerteza. Entregar é um ato espiritual que contraria a natureza humana. É abrir mão de lutar contra o vento e confiar que Deus é quem guia a direção da vela. É parar de insistir naquilo que só o tempo de Deus pode transformar. Mas o que é, na prática, entregar de verdade? Não é apenas orar dizendo que confia. Entregar é uma decisão que começa dentro, quando você escolhe deixar de carregar o que te esgota. Entregar é reconhecer que você chegou ao limite e que só Deus pode conduzir o que está além do seu alcance. É admitir que há uma diferença entre fazer a sua parte e tentar ser Deus na história. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que há áreas da sua vida que você não pode controlar. Há coisas que não dependem do seu esforço, por mais que você tente. Reconhecer não é fracassar, é libertar-se da ilusão de que tudo está nas suas mãos. Quando você reconhece, o orgulho começa a ceder espaço para a fé. A entrega começa quando você entende que o seu limite é o ponto de partida para o agir de Deus. O segundo passo é render-se. Render-se é orar sem máscaras, é abrir o coração sem pretensão. É falar com Deus com sinceridade, não para convencê-lo, mas para se conectar com Ele. É dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que Tu sabes. Essa oração tem poder, porque vem da vulnerabilidade, e é nela que Deus revela sua força. Quando você se rende, você não perde o controle. Você o coloca nas mãos certas. O terceiro passo é descansar, e talvez esse seja o mais difícil. Porque descansar não é se desligar dos problemas, é confiar no meio deles. É parar de revisitar o mesmo assunto em oração com o mesmo peso. É acreditar que, uma vez entregue, Deus já começou a agir. O descanso é a prova de que a entrega foi real. Quando você descansa, o medo já não domina o pensamento. Você ainda vê o problema, mas já não o carrega sozinho.
Descansar é também um exercício diário. A cada pensamento de ansiedade, você escolhe substituir o "e se" por "mesmo que". Mesmo que não aconteça como eu quero, Deus continua sendo bom. Mesmo que demore, Ele continua no controle. Mesmo que doa, Ele está me moldando. Essa mudança de perspectiva é o que transforma o coração ansioso em um coração confiante. Deus quer te ensinar a viver leve. E viver leve é resultado de uma fé madura, que aprendeu a entregar e confiar. A fé imatura, ora pedindo pressa, mas a fé madura, ora pedindo paz. A fé imatura quer que tudo mude agora. A fé madura entende que Deus está mudando primeiro o interior antes de agir no exterior. Quando o coração é ajustado, o tempo deixa de ser inimigo e se torna parte do propósito. Há uma frase que deveria guiar sua entrega. Senhor, não quero que as coisas sejam do meu jeito. Quero que sejam do teu. Essa é a oração mais poderosa que existe, porque ela não depende do resultado. Depende da confiança. Quem aprende a orar assim, aprende a descansar mesmo quando o mar ainda não se acalmou. E é nesse descanso que o milagre floresce. Porque o milagre não acontece apenas quando Deus muda a circunstância, mas quando Ele muda o coração de quem espera. O coração entregue é o solo fértil onde a paz cresce. É nesse solo que a esperança se renova e que a fé se fortalece. Hoje, Deus te convida a viver essa entrega. Não uma entrega parcial, feita com medo, mas uma entrega completa, feita com fé. Ele não te pede para entender tudo, mas para confiar nele em tudo. Quando você aprende a entregar, descobre que a leveza não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o fardo está nas mãos certas. E quando a alma aprende a descansar, o olhar muda. O que antes era motivo de desespero se torna motivo de oração. O que antes era um fardo se transforma em aprendizado, porque a fé, quando amadurece, não elimina as tempestades, mas ensina a dormir no barco enquanto Deus conduz o mar. Senhor, neste momento, coloco diante de Ti tudo o que carrego dentro do coração. As palavras podem me faltar, mas o Senhor conhece o que o silêncio tenta esconder. Conhece as preocupações que não digo, os medos que disfarço, os pensamentos que me pesam antes mesmo do dia começar. Hoje, não venho pedir respostas, venho pedir descanso. Descanso para o coração que tenta controlar o que não entende. Descanso para a mente que não para de imaginar cenários. Descanso para a alma que se sente cansada de lutar sozinha. Pai, eu te entrego aquilo que tem tirado a minha paz. Entrego os planos que não deram certo, as portas que ainda não se abriram, os sonhos que pareciam promessas, mas que ainda não floresceram. Entrego as palavras que me feriram, os dias em que me senti esquecido e os momentos em que pensei que o Senhor estivesse distante. Hoje eu escolho confiar, mesmo quando não vejo o caminho. Ensina-me, Senhor, a descansar no Teu tempo. Ensina-me a entender que o Teu silêncio também é cuidado, que o Teu ainda não é rejeição, mas proteção, que cada demora tem um propósito escondido e que cada espera é um convite para me aproximar mais de Ti. Eu não quero mais lutar contra o Teu tempo. Quero aprender a caminhar no ritmo da Tua vontade, onde cada passo é guiado pela fé e sustentado pela Tua graça. Toma nas Tuas mãos o que eu não posso mudar. Toma os relacionamentos que não sei conduzir, as decisões que me confundem, as situações que fogem ao meu controle. Que o Teu Espírito me ensine a soltar com confiança, sem medo de perder, porque eu sei que tudo o que é Teu nunca se perde. Senhor, ajuda-me a entender que confiar em Ti é mais do que acreditar que o Senhor pode. É crer que o Senhor quer e que o Teu querer é sempre melhor que o meu. Eu não preciso entender o porquê de tudo. Eu só preciso acreditar que o Teu amor é suficiente. Mesmo que o cenário não mude, muda o meu coração. Mesmo que a resposta demore, fortalece a minha fé. Hoje eu decido entregar de verdade. Não pela metade, não com reservas. Eu Te entrego o meu medo de fracassar, o meu medo de recomeçar, o meu medo de não ser suficiente. Eu Te entrego o passado que ainda me prende e o futuro que ainda me assusta. Quero viver o hoje confiando que o Senhor está em cada detalhe,
trabalhando em silêncio, moldando tudo ao teu tempo. Eu declaro que o Senhor é maior do que qualquer preocupação que eu tenha. O teu amor é mais forte que a ansiedade, mais profundo que o medo, mais estável que qualquer circunstância. Quando eu não souber o que fazer, lembra-me que descansar em ti é o caminho mais seguro. Quando o desespero tentar voltar, lembra-me que eu já entreguei. Quando a dúvida quiser gritar, lembra-me da tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não percebo, o teu cuidado me envolve. Mesmo quando o meu coração vacila, o teu amor permanece. Hoje, eu descanso. Descanso porque sei que o Senhor está cuidando. Descanso porque confio que os teus planos são perfeitos. Descanso porque a tua presença é o meu abrigo. E se amanhã a ansiedade tentar voltar, eu vou lembrar desta oração. Vou lembrar que já entreguei. Vou lembrar que não preciso carregar o que o Senhor já tomou sobre si. Que cada respiração seja um lembrete de que o Senhor continua aqui, fiel, presente, constante. Que a tua paz, Senhor, me envolva agora, e que o teu amor me ensine a viver leve, livre e confiante. Hoje o poder está nas palavras que você escolhe acreditar. A fé não cresce apenas ouvindo, mas repetindo o que o céu já declarou sobre você. Cada palavra dita com convicção é uma semente plantada no coração. E quando você fala com fé, o medo começa a perder força. A ansiedade não resiste diante de um espírito que aprendeu a descansar na voz de Deus. Repita dentro de si com firmeza: hoje eu descanso em Deus. Diga isso não como um desejo, mas como uma decisão. Porque descansar é uma escolha diária. Escolher confiar em vez de controlar. Escolher esperar em vez de se desesperar. Hoje eu entrego o que pesa, o que me tira o sono, o que rouba o foco, o que me faz duvidar. Entrego porque sei que nada escapa das mãos daquele que tudo sustenta. Hoje, eu declaro que a paz de Deus governa a minha mente. Não é uma paz frágil que depende das circunstâncias, mas uma paz sólida, nascida da presença dele. Essa paz não é ausência de problemas, é a presença de um Deus que não muda. Quando as ondas se levantam, eu lembro que o meu coração está ancorado na rocha que não se move. Hoje, eu creio que o cuidado de Deus é maior do que o meu medo. Ele sabe o que eu preciso antes mesmo que eu fale. Ele entende o que eu sinto antes mesmo que eu consiga explicar. Eu não preciso controlar o que ele já decidiu cuidar. Eu não preciso entender o que ele já determinou resolver. A fé me libera do peso do controle e me entrega ao descanso da confiança. Hoje, eu declaro que a ansiedade não tem mais domínio sobre mim. Ela não define minhas decisões, não dita meu humor, não ocupa mais o espaço que pertence à presença de Deus. Quando ela tentar voltar, eu vou responder com fé. Quando ela quiser me prender, eu vou me lembrar da palavra que diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje eu confio. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, eu confio porque sei quem é o meu Deus. Sei que ele não falha, que não muda, que não se atrasa. Sei que ele trabalha em silêncio e que o silêncio dele nunca é ausência, é preparação. Hoje, eu declaro que o meu coração é leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu decidi soltar. Porque decidi que a minha fé é maior que o meu medo. Porque decidi que a voz de Deus será sempre mais alta que a voz da preocupação. Hoje, eu declaro que o amor de Deus me envolve. Esse amor me levanta quando eu caio, me acalma quando eu temo, me fortalece quando eu canso. O amor dele é a minha segurança. E quando eu me sinto inseguro, é esse amor que me lembra que eu sou cuidado, protegido e guiado. Hoje, eu declaro que as promessas de Deus são reais. Mesmo que o tempo pareça demorado, eu creio que o relógio de Deus é perfeito. Ele não se esquece, não desiste, não deixa nada pela metade. O que ele começou, ele vai completar. Hoje, eu declaro que o amanhã não me assusta, porque o Deus que me sustenta hoje estará comigo lá também. Eu não preciso correr, não preciso temer, não preciso antecipar. O futuro já está seguro nas mãos daquele que nunca falhou. E ao final de cada dia, quando o cansaço quiser me lembrar do que ainda não aconteceu, eu vou olhar para o céu e dizer:
Senhor, ainda é nas tuas mãos que eu descanso. Porque quem entrega, dorme em paz. Quem confia, caminha leve. Quem crê, já venceu dentro de si. Essas palavras não são apenas frases, são chaves. Cada declaração abre um espaço novo dentro do coração, substituindo o medo pela fé, a dúvida pela certeza, o controle pela confiança. É assim que a alma se cura da ansiedade, uma entrega por vez, uma palavra de fé por dia, um coração rendido em cada amanhecer. Há um silêncio que não é vazio, é presença. Um silêncio que não é ausência de Deus, mas o espaço onde Ele fala de forma mais profunda. Quando você decide entregar suas preocupações, esse silêncio deixa de ser assustador e passa a ser sagrado. Ele se torna o lugar onde a alma encontra abrigo, onde o coração aprende a ouvir sem pressa e onde o espírito renova o que o mundo desgastou. Deus trabalha no silêncio. Enquanto você ora, Ele move as peças invisíveis daquilo que você nem imagina. Enquanto você dorme, Ele organiza caminhos que ainda não existem. E enquanto você espera, Ele transforma o que parecia perdido em parte essencial da promessa. O silêncio de Deus não é demora, é estratégia. É o tempo dele lapidando o coração que ainda precisa amadurecer para receber o que está por vir. Quando o coração se aquieta, o olhar muda. Você começa a perceber Deus em detalhes simples, no vento leve da manhã, no brilho de um novo dia, no respirar que prova que há propósito em continuar. O problema pode até permanecer, mas o peso muda de lugar. O que antes era um fardo se transforma em confiança. Porque quando você entrega, o céu assume o controle, e nada é mais seguro do que isso. A verdadeira fé não grita, ela descansa. Não precisa de garantias, precisa de presença. É no silêncio da entrega que o Espírito Santo fala com mais clareza. Ele te ensina que Deus não é apenas o autor das vitórias, mas também o Deus das esperas, o Deus dos intervalos, o Deus que trabalha no invisível. O mesmo Deus que esteve com Ana no altar, que sustentou Daniel na cova e que acalmou o mar diante dos discípulos, é o mesmo que agora toca o teu coração com uma paz que o mundo não entende. Você não precisa mais provar nada, apenas confiar. O que Deus preparou não será perdido, nem atrasado, nem esquecido. Quando você solta o controle, você descobre que Ele já estava conduzindo. Quando você para de tentar entender, você começa a ver. E quando você aprende a descansar, você percebe que o milagre já começou, dentro de você. Hoje, Deus te chama a caminhar leve, a não carregar o peso de amanhã, porque o amanhã já está nas mãos dele, a não temer o que ainda não chegou, porque ele já está lá te esperando, a não se prender ao que passou, porque o que passou não define o que virá. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará te guiando, mesmo quando o caminho parecer escuro. E quando o silêncio vier, não o tema. É nesse espaço que Deus revela o que palavras não alcançam. Ele fala através da paz que invade o peito, através do consolo que surge sem explicação, através da esperança que renasce quando você achava que já não podia mais acreditar. Esse é o som do cuidado dele. Deixe que essa paz te envolva agora. Respire fundo e perceba. O mundo continua girando. O tempo continua passando, mas o amor de Deus permanece o mesmo. Ele não muda, não falha, não desiste. Ele está aqui, no silêncio, restaurando, curando, conduzindo. Então, quando terminar este momento, não leve o peso de volta. Deixe nas mãos dele. Caminhe leve, fale menos, confie mais. O cuidado de Deus é perfeito, e o coração que aprende a entregar descobre que nunca esteve só.